Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, o que você faria se chegasse para buscar o seu filho e ele não estivesse no endereço combinado? Essa é a história de All Her Fault, série lá da Prime Video, que estreou no finalzinho do ano passado. Nunca. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha e comenta conosco. Você gosta de série de suspense ou não? Comenta aqui com a gente fica sempre super feliz quando vocês respondem aqui pra gente. All Her Fault, como eu já falei, é uma série lá da Prime Video baseada num livro de mesmo nome, que vai contar a busca de um casal, uma família, se você preferir, mas principalmente da mãe, a Marissa Irvine, quando ela vai buscar o filho dela depois de passar algumas horas brincando com um coleguinha da turma, e o filho simplesmente não está no local combinado. Na verdade, ninguém está no local combinado, o endereço que foi passado para ela é um endereço totalmente falso. A partir daí, então, vai começar uma busca dela por tentar encontrar o filho dela e saber o que aconteceu com ele. A série tem um roteiro cheio de plot twists que a gente vai tentar evitar de contar para vocês para não dar spoiler nesse vídeo para você, mas vale a pena. E vou te falar, se começar a assistir, só começa a assistir se você tiver tempo, porque você vai ficar agarrado até o último episódio. São 8 episódios, eles estão dublados, você tem versão legendada e versão dublada, então fica tranquilo quem gosta de assistir das duas formas, você não vai perder essa oportunidade e você vai ficar completamente eletrizado por essa história. Eletrizado? Eletrizado. E você vai ficar super curioso para saber, afinal de contas, onde está o Miles, que é a criança que desaparece. E aí não é plot twist porque já é a sinopse da história. É o Milo. É o Milo. Milo. Nomezinho também. Milo. A série são 8 episódios ali com uma média de 50 minutos. Você vai ter uns episódios com um pouquinho mais, episódios com um pouquinho menos. Mas o que eu gosto dessa série é que não tem personagem burro, né? Sim, você pode ter personagens que tomam até decisões que não são as melhores, mas não é necessariamente por um caso de burrice, é mais uma situação de desespero propriamente dito. E aí entra o próprio detetive, interpretado pelo Michael Pena, que eu acho que ele está muito bem, só tem uma hora lá na série que ele chega a uma conclusão que a gente pensa assim, é mesmo, cara? Mas é lá no início, é quando ele está tentando entender o caso ainda, depois ele vai sendo, o que tá acontecendo. Ele vai sendo muito sagaz, ele vai sendo muito esperto dentro do que está acontecendo. É um livro, né? Eu não li o livro, mas imaginando pelo que a série tenta retratar, a Ana até... Acho que é Andrea Mara. Andrea Mara é o nome da autora? A Andrea Mara conta que essa história foi baseada no caso que aconteceu com ela, que ela foi buscar o filho na casa de um coleguinha, e aí quando chegou lá, ela não achou a criança e descobriu que era porque ela estava com o endereço antigo da família ainda. E a partir daí, ela elaborou toda a história do livro e, consequentemente, da série, que vai por um outro caminho totalmente diferente. E ela fala que o desespero que ela sentiu por esses pequenos minutos, foram poucos minutos que ela ficou sem saber onde a filha dela estava e o que estava acontecendo, porque rapidamente ela descobriu com o vizinho que a família tinha se mudado e depois ela descobriu junto lá no grupo da escola que ela estava com uma lista desatualizada. E aí rapidamente ela encontrou a filha, mas esses minutos que ela passou tentando de entender o que tinha acontecido e onde é que está a minha filha, foram o suficientes para que ela começasse a escrever essa história, que vai partir desse ponto também. E aí, a partir desse ponto, ela vai trabalhar também com um sentimento que é muito feminino e universal. Independente da cultura que a mulher esteja inserida, o peso da maternidade, o peso da responsabilidade de ser mãe é muito discutido dentro do programa. A exaustão feminina, né, as mulheres que têm duplas, triplas jornadas, né, versus mulheres que optam a ficar em casa e não ter filhos, e como as que optam a trabalhar e ter filhos são criticadas e olhadas às vezes pelas outras mulheres também, o quanto elas precisam se dedicar por essa criança, e além do mais, a gente vai estar vendo o retrato de uma classe social alta, né? Então é uma escola de classe alta, com as suas exigências e comportamentos e eventos culturais que tem a ver com a classe rica dos Estados Unidos. Então pode ser que não seja tão parecido com a nossa história, mas é um pouco parecida. E principalmente também trabalhar com a ideia da culpa que a mulher sente, né? E a mulher como um todo, porque você vai ver nesse programa, nessa série, a discussão da culpa feminina em lato sensu, em diferentes pontos. Lato sensu? Em lato sensu. Em lato sensu você vai ver isso em diferentes personagens, em diferentes papéis sociais, mas a culpa que a mulher carrega por ser ela,
ou por querer, desejar ou fazer aquilo que ela tem vontade. E como ela convive com isso. E, ao mesmo tempo, a discussão do papel masculino dentro dessa realidade. Não é à toa que o nome da série é All Her Fault, que numa tradução para português seria Toda a Culpa Dela, ou Toda a Culpa é Dela. Tudo por culpa dela. E aí, em vários momentos da série, você fica se questionando de quem é essa culpa que ele está falando, né? Porque em vários momentos, seja através da personagem da Marissa, que é a personagem principal, que é feita pela Sarah... Não é Sarah Snook? É porque eu estou na dúvida agora se é a Sarah Snook ou se é a... A Sofia? É a Sarah Snook mesmo. Seja pela Sarah Snook, seja pelo papel da Dakota Fanning, como várias vezes elas são revestidas ou são imputadas nelas determinadas culpas que a gente, no mínimo, questiona se é realmente uma culpa que deveria ser apontada, né? E aí você tem o papel do marido, por exemplo, Jack Lace, da Marissa, né, o Peter, que em vários momentos ele vai ser um passivo-agressivo dentro dessa história toda. O marido da personagem da Dakota Fanning, então, o cara é um poia, né, para não dizer o mínimo. Agora, claro, eu entendo também que as pessoas que têm a mente um pouco fechada, elas queiram vender como só mais uma obra tentando diminuir o papel do homem dentro da sociedade, da família. Mas eu acho que isso é uma visão muito restrita que a pessoa pode ter da série, quando a série, na verdade, propõe muito mais o debate, né? Propõe muito mais a reflexão sobre essa situação propriamente dita, do que dizer, o homem é inferior, a mulher é superior. Eu acho que você manter nessa questão assim você ir muito raso no debate, que creio eu que intencionalmente, mas mesmo que não seja, a produção acaba trazendo, acaba causando. Eu acho que também esse livro tem a ver com o debate que tem acontecido lá nos Estados Unidos e na Europa, que eu não sei, não vou dizer que no Brasil tem, mas eu tenho percebido alguns canais e perfis que eu acompanho lá de fora, falando sobre um estudo que saiu numa revista científica, mostrando que as mulheres que se divorciam, elas vivem mais e com mais saúde do que mulheres casadas. As pessoas casadas vivem mais do que as pessoas solteiras, tá? O estudo mostra isso. E aí depois ele vai mostrar que as mulheres que se divorciam conseguem viver mais do que as mulheres casadas. E aí eles vão tentar entender se você é casada, você vive mais do que a solteira. Uhum. Mas se você é divorciada, você vive mais do que a casada. É. Então o negócio é casar e se separar. Por que pareça? E aí eles vão dizer, principalmente os homens... Você tá querendo me dizer alguma coisa? Não. Principalmente os homens, eles vivem mais se são casados, independente de qualquer situação. E melhor, com mais saúde. As mulheres, elas vivem bem, e mais que os homens, solteiras ou casadas. Mas quando elas divorciam, aumenta a perspectiva de vida delas. Aí é o paraíso. E aí lá na rede vizinha, tem uma trend que é efeito do divórcio, onde as mulheres postam vídeos e fotos suas quando eram casadas e agora divorciadas. E aí a mudança é absurda. Lógico que elas não devem pegar momentos felizes delas quando estavam casadas. Elas vão pegar piores momentos delas. E vão mostrar momentos lindos delas agora divorciadas. Mas é uma coisa que está hoje, eu percebi, final desse ano principalmente, tem aparecido muita coisa nesse sentido nas redes sociais para discutir. Eu vi, inclusive, especialistas comentando lá, jornalistas americanos comentando essa pesquisa. E eu acho que essa série vem por esse caminho, né? Porque ela vai discutir o peso do casamento, o peso do papel feminino e o quanto isso é complicado para as mulheres e como isso não é tão complicado assim para os homens, porque eles conseguem manter as suas vidas, apesar das mulheres não conseguirem manter as suas vidas nos seus interesses particulares, né? E aí eu vi também alguns outros estudos que mostram que homens, mesmo casados, mantêm amigos, atividades que ele fazia como solteiros, e mulheres casadas geralmente não têm amigos, não têm tantos amigos, não solteiros, né? Não tem tantos amigos, não tem tantos esportes, tantos hobbies quanto os homens, porque as mulheres teriam menos tempo por causa exatamente da dupla jornada que elas possuem, né? Eu vejo que isso é uma discussão que tem acontecido bastante
no mundo feminino, e alguns homens repercutem isso também, mas eu acho que essa série caminha nesse sentido do que está sendo discutido atualmente lá fora. Não sei se a discussão chegou aqui no Brasil. Eu vi uma menina comentando uma coisa que ela, quando foi aniversário de 55 anos da mãe dela, uma coisa dessa assim, ela queria fazer uma festa surpresa para a mãe. E aí ela falou com o pai dela assim: pai, quem são as melhores amigas da minha mãe para a gente convidar para a festa surpresa dela? E eles chegaram à conclusão de que ela não tinha uma melhor amiga, que ela não tinha amigas. E aí ela começou a ver a mãe mal sobre isso. Aí depois o pai dela morreu, aconteceram outras coisas, e aí depois a mãe dela começou a se redescobrir e tudo mais, isso aqui. E aí ela depois, quando a mãe dela fez 60 e poucos anos, ela conversando com a mãe, ela foi entender por que essa mãe não tinha essas amigas. E agora ela estava começando a fazer novas amizades, porque ela nunca tinha tido tempo de manter amigos. Porque ela estava trabalhando, ou cuidando da filha, ou cuidando da casa, ou do marido, ela não tinha tempo para os seus amigos. E aí ela teve uma outra perspectiva da mãe, que antigamente eu tinha visão, tipo assim, viu como ela é chata, não consegue ter um amigo. Depois ela percebeu, nossa, como ela se sacrificou e se doou pelo casamento e pela família, ao ponto de não ter mais amigos. E isso é uma coisa que eu vi essa menina comentando, fez esse vídeo, depois eu vi outras pessoas repercutindo esse vídeo, e falando as mesmas coisas de suas mães. Minha mãe também praticamente não tinha amigos, a minha mãe não tinha amigos. Principalmente mães que trabalhavam e tinham filhos, né? E tinham essa dupla jornada, elas tinham essa dificuldade de manter essa vida. É bem interessante. Voltando para a produção em si, uma coisa que eu gosto também é que ela é bem porque assim, ela é bem episódica, né? Você tem um problema no episódio, aquele problema basicamente se resolve naquele episódio. Mas é tudo muito bem amarrado, você não fica com pontas soltas, você consegue entender muito bem tudo que está acontecendo ali, tudo que está sendo como tudo está sendo desenvolvido. Tem uma forçação de barra ou outra ali, numa parte da investigação e tal, mas isso é muito pequeno dentro de toda a produção. Ele vai fazer um debate também sobre ética e na carreira policial, e aí, claro que o ponto principal é essa questão do papel da mulher e do homem dentro de uma relação, mas ele vai bater também a própria questão das diferenças sociais, das classes sociais. E até mesmo do que é justiça, do que é justo, do que é o certo e errado. Então, você tem essa família que está com esse problema porque o filho desapareceu e o detetive que está tomando conta do caso tem que se dedicar ao máximo e nem sempre consegue dar atenção para o filho porque ele está trabalhando e o filho dele é especial, o filho dele requer atenção 24 horas por dia, e ao mesmo tempo a série faz esse debate de o detetive que não tem condição de estar o tempo todo com o filho, faz tudo que ele pode para ter alguém com o filho, enquanto a família que teoricamente teria uma condição para passar mais tempo com o filho delega esse papel para uma outra pessoa. Enfim, você pode trazer vários debates, várias reflexões dentro do contexto da obra. E a história principal, né, que é o sequestro em si, como eu falei, ele é muito bem amarrado, ele é muito bem desenvolvido de uma maneira que você não tenha pontas soltas. Claro que você está falando de uma obra de ficção, então você tem ali um realismo quase fantástico, né, em termos de como a coisa se desenvolve, mas acho que vale muito a pena, acho que ela traz... é a melhor série que você assistiu, Luiz Otávio? Não é a melhor série que eu assisti, mas é uma boa série. Para mim, talvez tenha sido a melhor série do ano. Mas eu fechei o ano de 2025. Quantas séries tu assistiu em 2025? Eu assisti bastante coisa. É porque eu assisto muita série. Eu assisto mais série que você. Porque eu assisto do... doramas. Isso que eu ia falar, melhor do que os doraminhas? Uhum. Eu vou te falar, eu me surpreendeu que é uma série americana, e já tem um tempo que eu já tenho deixado um pouco a série americana um pouco de lado. E aí, vendo na rede vizinha, um cara me vendeu essa série. Eu falei, Luciana, vamos assistir. E realmente começamos e ficamos o dia inteiro assistindo. Os personagens são muito bem construídos. E é muito bem construído também o universo onde eles estão. É muito bem pintado e desenhado pra gente entender que universo e que mundo é esse que esse grupo vive. Afinal de contas, eu sou brasileira, moro no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca. E eu não estou vivendo numa classe social rica americana, que também tem a sua cultura, a sua forma de ser, de viver, os seus costumes. Mas o filme consegue passar para você muito de que é cada papel, de que é cada pessoa, do que é esperado de cada um, como é que é essa vida, como é que é esse mundinho. O universo desse filme é muito bem construído, os personagens são aprofundados, os personagens têm camadas,
acho que inclusive os personagens masculinos, o pai principalmente, é o que é melhor trabalhado, claro, mas você tem uma perspectiva muito clara de quem é esse homem, de onde que ele vem, aonde que ele vai, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, e como é que isso impactou a vida dele como um todo, e fez com que ele fosse quem ele é, né, dentro do papel dessa história. E ao mesmo tempo você também tem o desenho dos personagens secundários, dos irmãos dele também são bem construídos. Você tem as outras mães, né, que é uma outra família que acaba por uma situação sendo atraída para o problema, também é bem construída. Então, assim, é tudo muito redondinho, é um roteiro como há muito tempo eu não via. Um outro processo que eu via percebendo que acontece, que também tem um estudo mostrando isso, é que as séries estão ficando cada vez mais burras, porque o nosso QI do ser humano como um todo tem diminuído. Então as séries têm ficado cada vez mais óbvias, mais simples, com histórias mais óbvias, mais simples. Quase que tem que desenhar para você o que está acontecendo ali. Essa série eu não sinto isso, coisa que eu vinha sentindo já e eu vinha abandonando algumas séries americanas por causa disso. Porque usar QI hoje em dia, isso já é ponto morto, assim. A galera não usa mais QI como medição de inteligência ou coisa do tipo. Agora, uma coisa que tem se falado, e aí é porque a própria Netflix já soltou informação sobre isso, é que o pessoal tem percebido que as pessoas têm têm dado menos atenção ao que ela está fazendo. Sim, porque ela fica com o celular na mão. Fica assistindo com o celular na mão, então ele fica tendo que fazer um roteiro à prova de burro, à prova de idiota. E que fica toda hora repetindo ao mesmo tempo, a mesma coisa, para o cara não perder nada. E aí, com todo respeito, acho que isso daí é um problema do telespectador. Acho que aí eu entendo que a plataforma precise que o espectador se sinta confortável assistindo para consumir aquela produção, mas eu acho que também cabe aí o papel da produtora, do roteirista, de todas essas coisas também, de você saber como influenciar o seu público também. Tipo assim, eu vou fazer uma série que exige uma atenção mínima. E essa série faz isso. Não, essa série, atenção total para ela. Eu larguei o celular. Eu tenho mania de assistir com o celular. Sim, eu perco às vezes as coisas que acontecem, que eu estou no celular. E nessa série, chegou um ponto que eu abandonei o celular e fiquei o tempo todo com ela, 100% com ela. Não deu para ficar, porque eu não queria, nem tinha vontade de ficar procurando outra coisa. Ela me prendeu, entendeu? No que estava acontecendo e do que eu queria saber o que ia acontecer. Na cena de cada personagem, não sentir barriga, nem rolando, nem botar cena extra só por botar. Não, a série, para mim, assim, me prendeu completamente. Larguei o celular, deixei de ficar no joguinho, deixei de ficar vendo outras coisas e me entreti com ela, o que para mim só prova de que é possível. Mas você vai ter um trabalho maior de fazer isso, vai ter um roteiro mais elaborado, um trabalho mais bem feito. E outra coisa que eu quero falar do papel dos atores. Estão todos excelentes. Eu acho que assim, o detetive, para mim, é um grande destaque. Ele está maravilhoso. É um ator que você já viu em milhões de papéis. E ele sempre entrega. O Michael Pena. E ele sempre. Aí que tá, eu não sei se é Pena ou Penha. Penha. Se tem o N, o H e a Penha. Se tem o tio ou não. Se tiver, tem um H. Sonhar. Porque nem sempre. Aí não tá com mas H. Nem sempre coloca. E aí, assim, gente, ele tá maravilhoso. Muito bom. Seja no momento que ele está com os filhos. É o Michael Penha. Seja no momento que ele está com o filho, com a família, seja no momento que ele está como detetive ali, investigando e sendo aquele investigador quase que obsessivo para descobrir o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. E ao mesmo tempo não faz aquele papel de detetive torturado que ninguém aguenta mais. O cara tem vida super difícil, como todos nós, com 1000 problemas, 1000 coisas, mas ele tá ali inteiro na vida dele, inteiro no trabalho dele, entendeu? Volta e meia você vai ver ele ligando pra mulher ou falando com o filho, alguém, mas ele tá inteiro no que ele tá fazendo. Então, adoro, que eu já não aguento mais também ver série de detetive torturado, nem médico torturado. Torturado quer dizer figuradamente, né? Aquela pessoa que tá perturbada. Não, e assim, não é nem... Tô cansada de ver essas séries. Não é só isso, assim, para não parecer, mas é a realidade. A gente sabe que a vida do policial é difícil, que a vida do detetive é difícil, que a vida de médico pode ser difícil, mas o que a Ana tá falando é aquele cara, aquele é um policial torturado porque ele perdeu a família toda, então ele se
culpa por causa daquilo, então ele é ranzinza por causa daquilo. É um padrão. Ou ele é amargo, ou ele é entendeu? cínico, sarcástico. É tipo House, só que versão policial. Uhum. E aí você vai ver que eles repetem mesmo. Aqui não. É um outro personagem, que é um outro tipo de policial que eu nunca tinha visto. Não, nunca também. Não, Eu acho que não tinha visto um cara assim, tão bom no trabalho, ao mesmo tempo tão preocupado com o filho, tão ligado. Acho bonito também, porque ele faz outro contraponto com os outros pais. Sim. Né? Enquanto alguns pais têm uma posição e um papel, né? ele tem uma outra posição completamente diferente. E muito mais bonita, muito mais abraçando a paternidade. Apesar dele não poder talvez ter tanto tempo que ele gostaria de ter com o filho dele, mas ele está ali dando tudo que ele tem para o filho, o que é muito bonito, que você geralmente não vê nas séries. Geralmente você não vê tanto um policial homem fazendo isso em séries. Eu achei sensacional. Então, acho que está muito bom. A série como um todo é muito boa, gente. Assistam e contem pra gente, se vocês não tiverem assistido, contem pra gente, mas não deixa spoiler aqui não, hein, porque é cheio de plot twist e a gente está evitando de dar plot twist aqui pra vocês, de dar spoiler. Então, respeita a galera que não assistiu e elas não perderem, que eu acho que boa parte da experiência também vem exatamente desses mistérios que a série tem. Então, não bota spoiler aqui não, mas comenta com a gente se você gostou, se você assistiu. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber notificações que toda semana tem pelo menos um conteúdo novo aqui no canal. Considere a hipótese de se tornar membro. Valeu e até a próxima.